Oi, pessoal. Hoje nossa aula abordará dois temas. A gente vai falar sobre as políticas públicas e níveis e modalidades de ensino. E nós vamos iniciar falando um pouquinho sobre as políticas públicas. Então, a sociedade, ela possui uma demanda constante por serviços públicos necessários ao suprimento das carências sociais, ainda mais em um país como o nosso. A exemplo daqueles relacionados aos serviços de saúde, transporte, educação, habitação, de abastecimento de água, energia elétrica, enfim, dentre tantos outros serviços. Em síntese, por meio da arrecadação tributária e da atuação econômica, o Estado arrecada os recursos necessários à oferta desses serviços públicos que vão atender às demandas sociais. Mas, no geral, o Estado pode ofertar esses serviços públicos diretamente por meio de sua estrutura operacional ou indiretamente por meio da delegação da execução desses serviços. E isso pode ser feito através de agentes privados que passam a ser remunerados pelos usuários desses serviços por meio de pagamentos de tarifas. Exemplo, por exemplo, da tarifa de energia elétrica que pagamos aos agentes privados atuantes no setor elétrico brasileiro e também a da tarifa pelo uso do transporte público. E aí, já lá pela metade da década de 1990, o Brasil ganhou um conjunto de reformas estatais que constituíram na redução dos serviços públicos ofertados diretamente pelo Estado, em função de um diagnóstico irrefutável de baixa eficiência na prestação de serviço, na má gestão, que ocasionava elevados custos e baixa qualidade dessa prestação de serviços através do Estado em distintas áreas de atuação. Então, em função disso, surgiram as privatizações. E a gente não pode pensar se isso foi certo, se foi errado, se foi bem conduzido ou não. Enfim, eles transferiram a execução de alguns destes serviços para iniciativa privada. E assim, o Estado abandonou aquele papel de estar provendo, o papel de provedor de alguns serviços públicos, passando, nestes casos, a ocupar o papel de regulador. O que é esse papel? Ele vai estar elaborando as normas regulamentadoras e a fiscalização do cumprimento destas normas. Porém, inúmeras outras necessidades essenciais da sociedade ainda continuam sob a responsabilidade direta do Estado. A exemplo, serviços de saúde e educação. Nesse contexto, vão estar sendo inseridas as políticas educacionais para a educação básica, que também constituem uma espécie de políticas públicas. E o que são as políticas públicas? Então, eu deixei a definição aqui para vocês, bem objetiva. Políticas públicas são programas de ação governamental visando a coordenar os meios à disposição do Estado e as atividades privadas para a realização de objetivos socialmente relevantes e politicamente determinados. Políticas públicas são metas coletivas conscientes e, como tais, um problema de direito público em sentido lato. Então, que vocês pensem sempre em socialmente relevantes. E as políticas públicas, elas decorrem da ação do Estado, sendo concretizadas em linhas gerais pelos atos dos gestores públicos integrantes do Poder Executivo, e cuja natureza é mais ligada à execução dessas políticas públicas, embora os demais poderes, né, o judiciário, o legislativo, também possam executar políticas públicas. Alguns teóricos defendem, né, sabiamente, que para se identificar as políticas públicas não se deve focar na natureza estatal do agente que realiza essa política pública, mas sim na finalidade.
que, ao final, né, sendo relacionada à resolução dos problemas públicos que afetam a sociedade, se caracteriza como política pública, independentemente se efetivada por agentes estatais ou privados. Neste sentido, uma determinada fundação de natureza privada que oferece educação gratuita para uma comunidade carente também estaria efetivando política pública educacional. Portanto, resumindo, políticas públicas são destinadas à solução dos problemas públicos que afetam a sociedade, tais como os problemas relacionados à saúde, educação, saneamento básico, moradia, dentre outros desta natureza, conforme a gente já falou anteriormente. E agora nós vamos para a classificação das políticas públicas, que são regulatórias, distributivas, redistributivas e constitutivas. E a primeira classificação, nós vamos para as políticas públicas regulatórias. O que vem a ser essas políticas públicas regulatórias? Elas são aquelas que estabelecem os padrões de comportamento e produção de bens e serviços aos agentes, e que se submetam ao regulamento e atividade fiscalizadora dessas políticas públicas. Então, como um exemplo das políticas públicas regulatórias, nós podemos mencionar uma lei, por exemplo, que obrigue os motociclistas a usar capacetes e roupas adequadas no uso da motocicleta. E qual foi o problema para se criar essa lei? Altos níveis de acidentes com motociclistas em centros urbanos. A próxima já são as políticas públicas distributivas. Elas são aquelas destinadas a atender determinados segmentos da sociedade. E, normalmente, são aqueles segmentos mais vulneráveis em algumas características sociais. E o custeio vai ser suportado por toda a sociedade. E aqui nós podemos mencionar os subsídios financeiros concedidos, por exemplo, pelo governo para determinados ramos, né, em certos contextos político-econômicos. E esse custeio vem dos tributos arrecadados de todos os contribuintes que integram a nossa sociedade. Um exemplo é um programa de crédito baixo custo oferecido a pequenos empreendedores que queiram montar seu negócio. Qual que é o problema para gerar essa política pública? Seria a necessidade de geração de emprego e renda. E aí, como ilustração, eu deixei o PRONAF, que é o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, mas nós também poderíamos mencionar o custeio de bolsas de estudos para determinado público estudantil. A próxima seria as políticas públicas redistributivas, aquelas destinadas a atender determinados segmentos da sociedade, mas quem vai suportar esse custeio, o ônus, será apenas determinados segmentos da sociedade, e não toda a sociedade, como é a distributiva. E aí, esse tipo de política pública, ele costuma provocar conflitos entre os segmentos beneficiados e os que custeiam ou são onerados pelos benefícios. Como exemplo aqui, nós podemos mencionar os programas de reforma agrária, porque nem sempre os proprietários das terras que foram desapropriadas são indenizados como acham justo. E as cotas raciais para as universidades públicas, né? Os estudantes não cotistas que tiveram notas superiores na prova de vestibular, mas não conseguem aprovação dentro das vagas. Eles nem sempre acham essas cotas raciais justas, talvez concordem com as cotas sociais ou talvez discordem de qualquer tipo de cota de ingresso universitário, valorizando o mérito acadêmico. E no cenário que envolve políticas públicas redistributivas, costuma surgir uma dinâmica associada ao elitismo, em função do surgimento do embate entre as duas elites, né? Uma elite
que requer uma manutenção da política pública que beneficia ela mesma, e a outra elite, o outro lado, que requer o fim dessa política pública que o onera, né, essa parcela da sociedade de alguma forma. A próxima, as políticas públicas constitutivas. Aí, aqui no caso, são aquelas que ditam as regras do jogo, como essa política pública vai ser elaborada, como vai haver a interação entre as instituições de Estado, como que vai ser as normas que vão regulamentar essa política pública. Aqui eu vou destacar também que as políticas públicas constitutivas situam-se acima dos demais tipos de políticas públicas, já que lhes normatizam, ou seja, a política constitutiva que cria a norma, que cria a regra. Agora, esse tipo de política pública, ele já gera um conflito entre os agentes afetados diretamente por elas, ou seja, os políticos ocupantes dos cargos, os chefes dos poderes da República, os órgãos públicos, os partidos políticos, enfim, raramente atraem a atenção do cidadão comum, embora ele esteja sendo afetado de uma forma indireta. E as regras de distribuição de competência entre os três poderes e do sistema político eleitoral, de relações intergovernamentais e da participação da sociedade civil nas decisões políticas, são exemplo de políticas constitutivas. E as políticas constitutivas também, elas são conhecidas como metapolices, porque se encontram acima dos outros três tipos de política e comumente modam a dinâmica da política nesses outros cenários. E aí eu ressalto que esses tipos de políticas públicas não possuem fronteiras bem definidas, ou seja, nem sempre a gente pode fazer uma classificação de determinada política pública como sendo taxativamente de um determinado tipo. Então, normalmente as políticas públicas, elas apresentam características associadas a mais de um desses tipos apresentados. Como mencionamos, as políticas públicas, elas objetivam a resolução de problemas públicos. Desta forma, quando a gente fala em políticas educacionais para a educação básica, a gente pode verificar a necessidade de estudo dessas políticas públicas destinadas à melhoria da qualidade da educação básica ofertada à sociedade brasileira, principalmente pelo Estado brasileiro, que possui este dever constitucional. E na Constituição Federal, no seu artigo 208, vem falando qual o dever do Estado, né, que é a garantia de oferta da educação básica para todo cidadão, bem como a educação infantil. Prosseguindo aqui, a gente vê a composição dos níveis escolares. A educação escolar, ela se compõe da educação básica, que temos a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio, e nós temos a abinha aqui da educação superior. E agora nós veremos a classificação das modalidades de ensino, que até então eram 7 etapas. Eu vou dar uma resumida em cada uma dessas etapas, mas vocês deverão ler os artigos na íntegra, na LDB, tá? Que vai mais ou menos ali do 22 ao 60B, mas tem algumas mais adiante. Enfim, vocês têm que ter conhecimento da LDB na íntegra, que também fala das disposições gerais e da educação regular, mas façam a leitura completa. E a primeira modalidade que nós temos aqui é a educação de jovens e adultos, EJA, e o ponto mais importante do artigo 37, que é o que fala sobre a EJA na LDB, é que a educação de jovens e adultos, ela se destina aos que se situam na faixa etária superior à considerada própria no nível de conclusão do ensino, seja fundamental ou médio. E a EJA, ela tem o objetivo de oferecer a escolaridade e dar a oportunidade de reparar
o direito negado a esse cidadão em idade própria aos estudos, além de estar equalizando a possibilidade de acesso à permanência e à aprendizagem, visando qualificar, capacitando para o exercício da cidadania e também ampliando a chance de tornar esse cidadão um cidadão participativo e socialmente produtivo. E um outro ponto importante que fala no segundo parágrafo desse artigo é que há determinação de que os cursos de EJA, eles deverão ser preferencialmente articulados com a educação básica e eles devem se pautar pela flexibilidade tanto de currículo quanto de tempo e espaço. Ou seja, os cursos da EJA devem ser flexíveis para que haja interesse e viabilidade por parte de todos aqueles que não puderam estudar ou concluir o ensino fundamental ou médio, a estar retomando os seus estudos. A próxima modalidade de ensino da educação básica é a educação de pessoas com necessidades especiais, que é uma modalidade transversal a todos os níveis, etapas e modalidades de ensino. Ela é parte integrante da educação regular, devendo ser prevista no PPP da escola, portanto, todos os níveis e modalidades deverão abranger essa modalidade de ensino, onde será prestado todo o apoio necessário para os educandos que se encontram em situações especiais. E dentro do artigo são citados quais são os alunos incluídos no atendimento educacional especializado, que é a sigla AEE, que são basicamente o público-alvo da educação especial. Alunos com deficiência, com transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades e superdotação. E uma coisa interessante é que o poder público ele deverá instituir um cadastro nacional de alunos com altas habilidades e superdotação matriculados na educação básica e na educação superior para um fomento à execução de políticas públicas destinadas ao desenvolvimento pleno das potencialidades desse alunado. A próxima modalidade é a educação profissional e tecnológica, que é a oferta dos cursos de formação inicial e continuada ou qualificação profissional e educação profissional técnica de nível médio, os cursos técnicos. E a educação profissional técnica de nível médio, ela é desenvolvida das seguintes formas: de forma articulada integrada, ou seja, ele faz o ensino médio integrado a um curso de nível técnico na mesma instituição de ensino. A segunda forma é a forma concomitante. Como que é isso? O aluno estuda o ensino médio em uma instituição e faz o curso técnico, o curso de qualificação em outra instituição, ou até mesmo na própria instituição, porém com matrículas diversas, não é integrado, ele é concomitante, ou seja, está fazendo dois ao mesmo tempo. E a subsequente, que é a terceira forma, que é após o aluno concluir o ensino médio, que ele vai fazer essa qualificação ou esse curso técnico. E o objetivo da educação profissional é o comprometimento com a formação visando o indivíduo produtivo para o mercado de trabalho. E as próximas modalidades, eu vou fazer um combo aqui, a educação básica do campo, educação escolar indígena e educação escolar quilombola, que na LDB, no artigo 28, elas são retratadas como educação básica para a população rural. Então, a educação básica do campo, ela é destinada à população rural e deve ser prestada com as adequações necessárias às peculiaridades da vida no campo e de cada região. E a educação básica do campo e a educação escolar quilombola deverão considerar três aspectos pedagógicos. O primeiro são os conteúdos curriculares e metodologias apropriadas às reais necessidades dessas pessoas integrantes da zona rural. O segundo, a organização escolar própria, incluindo adequação do calendário escolar
as fases do ciclo agrícola e as condições climáticas. Aqui na nossa zona rural, em Barbacena, teve uma época que a gente tinha um curso em uma comunidade aqui e teve uma chuvarada, eu não lembro em que mês, as aulas ficaram suspensas 15 dias. Então, assim, realmente é uma peculiaridade em relação a essa questão climática. E a terceira é adequação à natureza do trabalho na zona rural. Portanto, resumindo, peculiaridades, os conteúdos curriculares e as metodologias apropriadas às reais necessidades desse alunado. Educação escolar quilombola, a LDB, no seu artigo 26A, dispõe que nos estabelecimentos de ensino fundamental e de ensino médio dispõe que nos estabelecimentos de ensino fundamental e de ensino médio, público e privado, é obrigatório o estudo da história e cultura afro-brasileira e indígena. O estudo da história e da cultura afro-brasileira, ele pretende resgatar o débito que a sociedade tem para com os povos indígenas e os afrodescendentes. Conhecer a história desse povo ajuda na conscientização e objetiva também diminuir o preconceito. Quanto à educação escolar indígena, o parágrafo 3º do artigo 32 da LDB determina que o ensino fundamental regular será ministrado em língua portuguesa, assegurada às comunidades indígenas a utilização de suas línguas maternas e processos próprios de aprendizagem. Já no artigo 78, vem falando que o Sistema de Ensino da União desenvolverá programas integrados de ensino e pesquisa para oferta de educação escolar bilíngue e intercultural aos povos indígenas com os seguintes objetivos. O primeiro, proporcionar aos índios e às comunidades a recuperação de suas memórias históricas, reafirmação de suas identidades étnicas e valorização de suas línguas e ciências. E o segundo objetivo, a garantia de acesso às informações, conhecimentos técnicos e científicos da sociedade nacional, indígenas e não índias. E a próxima modalidade é a educação à distância, em que vem falando sobre ela no artigo 80 da LDB, e a gente destaca aqui no parágrafo 1º do artigo 80, que a educação à distância, ela poderá ser oferecida apenas por instituições credenciadas pela União. No parágrafo 2º, vem dizendo que a União regulamentará os requisitos para a realização de exames e registro de diploma desses alunos que cursaram o ensino à distância. E o parágrafo 3º vem falando sobre o controle e avaliação desses programas e autorização para sua implementação caberá aos respectivos sistemas de ensino, podendo haver cooperação e integração entre os diferentes sistemas, ou seja, Estado, governo federal, enfim, há sempre essa cooperação para esse controle e avaliação dessa oferta. E agora, a nossa última modalidade de educação que foi inserida, que é a educação bilíngue de surdos. E a gente destaca aqui o artigo 60A da LDB, que vem falando o que é educação bilíngue de surdos. A modalidade escolar oferecida em língua brasileira de sinais, Libras, como primeira língua e em português escrito como segunda língua em escolas bilíngues de surdos, classes bilíngues de surdos, escolas comuns ou em polos de educação bilíngue de surdos para educandos surdos, surdocegos com deficiência auditiva sinalizantes, surdos com altas habilidades ou superdotação ou com outras deficiências associadas, optantes pela modalidade de educação bilíngue de surdos.
E é importante ressaltar que essa descrição também consta na Lei Brasileira de Inclusão, a LBI, que assegura a primeira língua para os deficientes auditivos, a língua brasileira de sinais, Libras, e como segunda língua, o português escrito. E a gente passa para o artigo 78A, que vem falando dos sistemas de ensino desenvolver os programas para a oferta da educação escolar bilíngue aos estudantes surdos e aos demais que a gente mencionou no artigo anterior. E os objetivos são, primeiro, proporcionar aos surdos a recuperação de suas memórias históricas, a reafirmação de suas identidades e especificidades e a valorização de sua língua e cultura. E o segundo, garantir o acesso às informações e conhecimentos técnicos da sociedade nacional e sociedades surdas e não surdas. E nesse ponto há uma semelhança entre a nova modalidade e a educação indígena, que traz as considerações importantes no sentido de atuar na formação bilíngue. Então é isso, pessoal, nossa aula de hoje. Qualquer dúvida é só entrar em contato que eu estou à disposição e tenham excelentes estudos. Um abraço para vocês.